Boa noite para você de casa. Cuidadora é presa, suspeita de manter idoso amarrado em cama. Morte de homem por suspeita de dengue é investigada em Patos de Minas. Na edição desta quarta-feira a gente mostra também. Homem é preso com drogas e fiação furtada em obra. Escolas terão distribuição de absorventes produzidos no sistema prisional. Os desafios enfrentados pelo empreendedorismo feminino. Mulheres são homenageadas com medalha Coraci Afonso de Castro pela Câmara Municipal em Patos de Minas. Começa na próxima segunda a escala de vencimentos do IPVA 2023. Cerca de 16 mil em produtos são doados pela Receita Federal à entidade em Patos de Minas. Dados da epidemiologia indicam manutenção de redução nas notificações de Covid entre os patenses. Câmara dá posse ao vereador Ivan Rosa após perda de mandato de João Marra. Mesmo com conquistas das mulheres, ainda é distante o caminho para a igualdade. Agora no NTV News, que já está no ar. A gente começa essa edição do News com um giro de ocorrências policiais. Na MGC 354, em Patos de Minas, uma caminhonete foi recuperada pela Polícia Militar Rodoviária. O carro estava sendo conduzido por um homem de 47 anos que afirmou ter negociado o veículo por meio de compra e venda de uma chácara em Caldas Novas, Goiás. No entanto, os militares constataram que o proprietário da L200 Triton registrou ocorrência de apropriação indébita na cidade de Uberlândia. A caminhonete foi apreendida pela polícia e o condutor preso em flagrante pelo crime de receptação. Na cidade de Patrocínio, uma mulher de 46 anos foi presa pela Polícia Civil, suspeita de manter um idoso de 91 anos em cárcere privado. A denúncia contra a cuidadora foi feita por um familiar que disse ter encontrado o homem em uma cama com as mãos e os pés amarrados. A situação foi constatada por policiais que encaminharam a mulher até a delegacia de plantão. Um caminhão pertencente à Secretaria de Obras de Patos de Minas tombou na região de Paraíso. Moradores da localidade registraram vídeos do acidente e reclamam das condições da estrada. Segundo a prefeitura, o motorista do caminhão levava material para consertar o atoleiro na região do Paraíso, quando perdeu o controle da direção na estrada que liga Santana de Patos a essa comunidade. O veículo caiu na vala lateral e tombou. Chovia no momento do acidente. O motorista não sofreu ferimento. O caminhão foi retirado da via e passará por verificação de danos antes de voltar às estradas. Segundo os moradores daquela região, a estrada está em uma condição precária. Por lá, o fluxo de veículos é grande e passa inclusive ônibus escolar. Eles temem que algo aconteça com essas crianças, como aconteceu com o próprio caminhão da prefeitura. Uma ocorrência de esfaqueamento foi registrada na madrugada desta quarta-feira nas proximidades do galpão do produtor rural em Patos de Minas. De acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Militar, o crime teria ocorrido por volta das 3 horas da madrugada. Um professor de 31 anos estava consumindo bebida alcoólica em um bar aqui no terminal rodoviário, quando, de repente, ele veio aqui para esse local, que fica entre o galpão do produtor rural e o terminal rodoviário. Aqui estavam alguns andarilhos e usuários de drogas. O professor ficou na companhia deles quando um dos andarilhos sacou uma faca após um desentendimento com o professor e lhe deferiu golpes. O professor estava com ferimentos no braço direito, abaixo do mamilo esquerdo e no tórax. Quando a polícia militar chegou, uma equipe do SAMU estava realizando os atendimentos médicos. Um dos vigilantes que ficam aqui no galpão do produtor me contou que ainda não foram instaladas as câmeras de segurança e disseram que iriam instalar aqui no galpão do produtor. E que após ter sido retirado, o local onde os andarilhos costumavam vir e ficar, eles estão ficando nos arredores do galpão do produtor. Aqui tem árvores, debaixo de bancos, eles estão morando literalmente aqui nos arredores. Como vocês podem ver aí nas imagens, em cima de uma árvore, inclusive tem um colchão onde alguma família de andarilho está morando ali. Alguns caminhoneiros que também ficam estacionados aqui nos arredores do galpão do produtor me contaram que a situação está difícil, pois muitas das vezes os andarilhos ficam ali causando confusão. E está sendo muito difícil, porque muitas das vezes os andarilhos acabam se desentendendo com eles por diversos motivos e eles estão morando aqui nesses arredores.
Um homem de 65 anos foi preso nesta quarta-feira por tráfico de drogas e receptação. A ação da Polícia Civil se deu em cumprimento ao mandado de busca e apreensão no bairro Vila Garcia, em Patos de Minas. Diante de uma ocorrência registrada no mês de fevereiro, a Delegacia de Furtos e Roubos deu início às investigações que apontaram que o local era utilizado como ponto para a venda de drogas e receptação de materiais furtados. Através de monitoramento e diligências, buscamos identificar o local em que os indivíduos responsáveis por esse furto em uma residência teriam deslocado com os bens. Foi feito as diligências e identificou-se que possivelmente esses objetos subtraídos teriam sido destinados para uma casa no bairro Vila Garcia. Através de entrevista com os populares da região, pôde identificar que aquele imóvel era muito movimentado e destinado para a comercialização de drogas. Nesse sentido, foi representado perante o Poder Judiciário pela busca e apreensão deste local. Na data de ontem, ao ser dado cumprimento ao mandado de busca e apreensão, os investigadores da Polícia Civil localizaram uma quantidade significativa de drogas, alguns tabletes já repartidos e prontos para sua comercialização, com um indivíduo de 65 anos. Além disso, foi averiguado no imóvel que foi localizado outros objetos produtos de furto, sendo fiação, ainda embalada e outra já descascada e aí já no cobre. Além dos 17 tabletes de maconha, foram localizados rolos de fios que haviam sido subtraídos de uma obra, além de 2 sacos com fios, um com cobre vindo de desmanche e outro com várias fiações ainda encapadas. Esse tipo de crime tem sido frequente em Patos de Minas nos últimos meses. Infelizmente, nós já passamos aí por um pavor muito grande, deu uma diminuída, deu uma acalmada, mas essas ocorrências elas ainda acontecem. Então, nós deparamos, vez ou outra, com furtos de fiação em construções, em obras e também em residências. Então, recentemente, tivemos vários casos desses tipos de crimes, sendo que alguns desses materiais, a gente pôde perceber pelas marcas dos fios apreendidos na casa desse senhor de 65 anos de idade, foi identificada a propriedade desse material que ainda estava embalado. Agora, vamos fazer uma análise para verificar a fiação que estava no cobre, de quem é o real proprietário desse material. O morador da residência, um homem de 65 anos, foi preso em flagrante por receptação e tráfico de drogas e levado para a delegacia de plantão. De acordo com o delegado, ele já vinha sendo monitorado pelas polícias militar e civil. Olha, é um indivíduo que já vinha sendo monitorado com algumas abordagens policiais da Polícia Militar e da Polícia Civil, Entretanto, ele não tinha sido assim, uma passagem de ter conduzido até o presídio. Então, é um indivíduo que estava sendo monitorado por estar com envolvimento nesse meio, mas ele ainda não tinha essas passagens policiais. Então, sendo aí a sua primeira prisão pelo tráfico de drogas e também pela receptação dos materiais furtados. Em instantes aqui no News, escolas terão distribuição de absorventes produzidos no sistema prisional. Mulheres são homenageadas com medalha Coraci Afonso de Castro pela Câmara Municipal em Patos de Minas. O decreto que regulamenta a lei sobre dignidade menstrual foi assinado hoje pelo governador Romeu Zema. A medida deve garantir acesso a absorventes higiênicos a mulheres em situação de vulnerabilidade social. Sofia e Ana Carolina fazem parte de um projeto criado no ano passado na Escola Estadual Pedro II para apoiar estudantes durante o período menstrual. O tema, muitas vezes tratado como tabu, é abordado pelas alunas com afetividade. Uma caixinha no banheiro feminino garante o acesso aos absorventes e traz mais qualidade de vida para as meninas. Estimule as meninas, os meninos em todo a criar uma empatia maior, gerar mais um conhecimento abertamente sobre, tanto que muita gente não tem tanto conhecimento sobre esse assunto abertamente, e a gente gosta de falar sobre mesmo, quebrando um tabu, né? É muito gratificante a gente ver muitas meninas e meninos colocando absorvente pra gente poder contribuir. A iniciativa ganhou hoje um reforço com a assinatura de um decreto
que regulamenta a lei criada em 2021 para garantir a distribuição de absorventes a mulheres em vulnerabilidade social. Ele vai dar dignidade, principalmente para aquelas adolescentes, mulheres que muitas vezes têm dificuldade para estar fazendo a aquisição desse material. E nós vamos estar fazendo essa distribuição em toda a rede escolar do estado. Toda escola estadual vai poder passar a utilizar parte dos recursos que tem em caixa para poder fazer essa aquisição e estar disponibilizando esse material para as alunas que solicitarem, que pedirem. Muitos dos absorventes distribuídos serão produzidos por mulheres custodiadas no sistema prisional. Com isso, será possível oferecer a elas mais uma opção de atividade com direito à remissão de pena. A gente espera que esse projeto realmente se amplie cada vez mais e num prazo muito curto, todos os 853 municípios sejam atendidos, o sistema prisional como todo seja atendido, todas as escolas do estado sejam atendidas. Esse é o desejo da Secretaria, com certeza é o desejo do nosso governador também. A autora do projeto de lei, aprovado na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, deputada Leninha, aponta que a regulamentação é um passo importante para trazer de forma efetiva impactos na saúde e qualidade de vida das mulheres. Nós estamos falando de uma conquista importante, nós estamos falando dessa dignidade para garantir segurança, saúde e garantir felicidade, né? Porque afinal nós temos casos de meninas que não conseguem trocar o absorvente mais de uma vez ao dia, que usam outros materiais que não sejam o absorvente, que é o adequado para aqueles dias, que às vezes não tem banheiro, né, decente para tomar um banho. Nós estamos falando de uma realidade que é pouco vista pela sociedade. A Câmara Municipal de Patos de Minas entregou na noite dessa terça-feira a medalha de mérito Coraci Afonso de Castro em homenagem e comemoração ao Dia Internacional da Mulher. A medalha leva o nome da ex-primeira-dama de Patos de Minas, mãe de 2 ex-chefes do Executivo, Béia Savassi e Elmiro Nascimento. É minha mãe, mãe do Elmiro também e de mais 4 irmãos. Ela tinha 6 filhos, casado com o Binga, que foi prefeito também, e era uma pessoa que ajudava muito próximo e adorava. E foi uma das idealizadoras da Festa do Milho. Ajudou muito na primeira Festa do Milho e sempre ajudou na parte humana. O objetivo da honraria é reconhecer mulheres que tiveram um papel de destaque na sociedade patense. É uma oportunidade que cada vereador tem, a Câmara Municipal, de homenagear aquelas mulheres que se destacam na sociedade de Patos de Minas, seja pelas causas sociais, seja pelos seus trabalhos em prol da comunidade como um todo. Ao todo, 15 mulheres receberam a honraria. Era perceptível a alegria em cada uma. Estou muito feliz, muito obrigado. Muito obrigado a todos que me a Batista, a Karina, a gente ficou muito feliz. Eu fiquei muito feliz, agradecida por estar representando, principalmente essas mulheres brilhantes que esteve aqui comigo, e realmente é uma honra. E eu, como eu falei no meu discurso, o que eu puder fazer, né, para a melhoria da nossa sociedade, eu sempre falo que pode contar comigo. Muito lindo, né? Fiquei muito feliz de ter vindo. Estou muito feliz pela Ludmila, porque realmente ela merece. E ela é uma boa pessoa. Então é muita felicidade para todos nós da família receber essa homenagem. Estou muito feliz. Uma alegria muito grande. De orgulho, porque nós mulheres temos cada vez mais voz na sociedade e o intuito é aumentar ainda mais essa voz, né? Então é muito orgulho não só para mim, mas como todos nós. Uma alegria muito grande, né? Receber essa homenagem e estar representando principalmente a todas as seguidoras do ramo da educação. Um sentimento de alegria, muito feliz, né, por essa homenagem. Gostaria de parabenizar a todos, né, que nos prestaram essa homenagem. Feliz demais e desejar também feliz Dia das Mulheres a todas as mulheres. A diretora de jornalismo do Grupo NTV de Comunicação também foi homenageada. Muito feliz nessa noite, agradecida pelo vereador William de Campos. É uma forma de valorização do trabalho feminino nos diversos contextos sociais, suas diferenças, suas lutas, e
Essa homenagem, para mim, ela é importante, mas eu divido ela com todas as mulheres nas quais me fortaleceram, me municiaram, me confidenciaram suas histórias. E é muito importante estar aqui representando essas vozes, todas as mulheres, e que a gente siga a nossa luta com amor, com dedicação, com força, assim como são as características femininas. Parabéns, mulher! A seguir tem a previsão do tempo. Começa na próxima segunda a escala de vencimentos do IPVA 2023 e cerca de 16 mil em produtos são doados pela Receita Federal à entidade em Patos de Minas. Os proprietários de veículos devem ficar atentos porque terá início na próxima segunda-feira a escala de vencimentos do IPVA de 2023 em Minas. Os vencimentos seguem os finais de placas dos veículos. No dia 13 para as numerações 1 e 2, na terça-feira 3 e 4, na quarta 5 e 6, na quinta-feira finais de placa 7 e 8 e na sexta-feira vence os finais 9 e 0. O contribuinte que preferir dividir o valor devido pode pagar em 3 parcelas, nos meses de março, abril e maio. Quem optar por quitar o imposto em cota única terá desconto de 3%. O IPVA 2023 pode ser pago em qualquer agência ou terminais de autoatendimento dos agentes arrecadadores autorizados, bastando informar o número do Renavan. O não pagamento do imposto resulta em multa de 0,3% ao dia até o 30º dia e 20% após esse período, além dos juros. Do total arrecadado com o IPVA, 40% são destinados aos municípios de emplacamento dos veículos, 40% para o Tesouro Estadual e 20% é destinado ao Fundeb. A Receita Federal realizou hoje a entrega de diversos produtos para a Casa das Meninas. Mais de 300 produtos variados foram destinados para a Casa das Meninas. O valor chega a aproximadamente R$16 mil. Os produtos são originados de apreensões de mercadorias irregulares que entram no país. Esses produtos entram no país de forma irregular, eram destruídos em aterros sanitários. E a Receita, principalmente a Receita aqui da 6ª Região Fiscal, que é Minas Gerais, vem fazendo um trabalho de destinação sustentável e solidária, ou seja, levar esses artigos, esses produtos para a sociedade, sem que tenha prejuízo para o ambiente. E agora, além de sustentável e solidária, ela também agora passa a ser temática. O que é uma destinação temática? Por temas. E o primeiro tema que foi escolhido esse ano foi Dia das Mulheres. Então são produtos mais voltados para as mulheres. E serão beneficiados aqui em Minas Gerais 98 entidades e órgãos públicos, como secretarias de assistência social. E na região de Uberlândia, Patos de Minas, você pega Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba e parte do Noroeste, são 33 órgãos e entidades beneficiadas. Os diversos produtos, como roupas e eletrônicos, devem beneficiar cerca de 80 pessoas. Nós temos 4 frentes de trabalho, né? Nós temos o lar para as idosas, onde atualmente nós atendemos 22 idosas. Temos o projeto, né, Contraturno, que a gente atende 24 meninas. Temos a creche, que tem 130 crianças. E temos o acolhimento, né, de crianças, né, de 0 a 18 anos. E todos os colaboradores que estão envolvidos, né, que nos ajudam a levar adiante, né, as nossas obras, né, o nosso projeto. Então, eu acredito que, em média, vão ser atendidos de 80 a 100 pessoas. A Secretaria de Desenvolvimento Social fez a intermediação entre a Receita Federal e a Casa das Meninas. A Elisete Mundim, secretária interina nesse momento, fez todo o trabalho de entrar em contato com essa entidade, com a Casa das Meninas, informar a respeito dessa possibilidade de doação. A Casa das Meninas prontamente organizou toda a sua documentação para participar e hoje está recebendo aí mais de 300 itens doados pela Receita Federal, que são itens aí no valor estimado de R$16 mil, que vão fazer grande diferença, tanto para as mulheres acolhidas, né, para as crianças e adolescentes dos projetos atendidos na Casa das Meninas e também para ações que as Casas das Meninas possam desenvolver para arrecadação de recursos e outras ações específicas. Mais entidades devem receber doações ao longo do ano. A parceria da Secretaria de Desenvolvimento Social é com todas as entidades do município. Nós temos trabalhado aí muito em foco de todas, né?
Nós passamos agora por uma reforma no Chico Xavier, nós estamos trabalhando agora com uma reforma direcionada ao Lar de Paulo, temos parceria muito grande também com a questão do amparo maternal e outras, né, a PAI, e sim, todas as entidades do nosso município são parceiras da Secretaria, estão sempre no nosso pensamento, e sempre que surge alguma coisa que pode ser destinada a elas, esse é o nosso objetivo, né? Ganham força e podem ocorrer pancadas de chuva, mas o calor continua. Vamos conferir então os detalhes na previsão do tempo. Previsão do tempo. A quinta-feira deve ser com calor e instabilidade no Alto Paranaíba e Noroeste. Segundo o IMET, a tendência é de céu com muitas nuvens e ocorrência de pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A umidade relativa do ar registra 45%. Para Patos de Minas, a previsão é de mínima de 18 e máxima de 31 graus. Em Lagamar, variação entre 20 e 31 graus. Em Coromandel, de 19 a 30. Em Lagoa Grande, as temperaturas variam entre 20 e 32 graus. E em Cruzeiro da Fortaleza, os termômetros devem marcar mínima de 19 e máxima de 29 graus nesta quinta-feira. Daqui a pouco, dados da epidemiologia indicam manutenção de redução nas notificações de Covid entre os patenses e morte de homem por suspeita de dengue é investigada em Patos de Minas. A morte de um morador de Patos de Minas ocorrida no mês de janeiro pode ter sido causada pela dengue e este óbito está sendo investigado. De maneira exclusiva, durante o programa Mais Saúde, nesta terça-feira, apresentado por Matheus Borges, o encarregado de informação e estatísticas da epidemiologia, Erivaldo Rodrigues, afirmou que Patos de Minas tem uma morte suspeita por dengue. O registro aconteceu em fevereiro. Nós estamos em investigação, tá? Nós estamos em investigação e a gente espera que também, dentro em breve, a gente possa ter a conclusão, né, desse caso, se foi óbito em decorrência da dengue ou não. Apenas um óbito? Apenas um óbito suspeito. Homem ou mulher? Homem. Um homem então pode ter morrido por dengue em Patos de Minas? Pode ter morrido por dengue este ano? Este ano, já precocemente aí, já logo no início do ano. Era um homem de idade mais avançada, né? Então aí a gente tem que trabalhar todas as questões pertinentes às doenças de base que ele já tinha, né? E também com relação à infecção da dengue, que logicamente foi comprovada através de exames que nós realizamos, né? E que infelizmente possa ter contribuído para que ele tenha vindo a óbito. O exame que comprovará se a morte foi causada ou não por dengue deve sair nos próximos dias. Nós temos todo um fluxo, toda uma cautela para trabalhar com o dado, no sentido de que a gente não venha a precipitar, né, em relação a falar, não, o óbito foi por dengue. Né? É tudo suspeito até que se prove, né, Erivaldo? Até que se prove. Então nós estamos em busca dessas provas, para que eu creio que até na semana que vem a gente já deve estar com o fechamento aí desse caso, para que a gente possa ter, então, essa certeza mesmo, né? E tá divulgando aí essa ocorrência aí. Em 2022, o município teve registro de 3 óbitos por dengue. 2 ainda estão em investigação para confirmação ou não. Nós tivemos 3 óbitos, 2 óbitos ainda estão em investigação. E a gente espera que a gente possa dar um parecer desses óbitos aí, no sentido de que, na verdade, eles possam ter sido óbitos ocorridos por outras causas, devido às comorbidades que esses indivíduos tinham, né, que propiciaram aí um fator condicionante, né, juntamente com a infecção pelo vírus da dengue. Neste ano, a epidemia de dengue foi considerada antes do previsto. Se comparado janeiro de 2022 com este ano, houve aumento de 14 vezes no número de casos. Antecipou muito. Só para você ter uma ideia, em janeiro do ano passado, nós tivemos 20 casos prováveis de dengue notificados. No mesmo mês de janeiro deste ano, nós tivemos
282 casos, 14 vezes aproximadamente, né? E em fevereiro do ano passado, nós tivemos 154 casos prováveis de dengue notificados. Nós fechamos o mês de fevereiro com 696 casos prováveis notificados. Tá? De acordo com Erivaldo, a situação deve se agravar ainda mais nos próximos meses. A tendência é de uma progressão muito grande, né, do número de casos na população, e é um fator preocupante, né? Nós temos que tomar medidas no sentido de minimizar ao máximo a ocorrência da doença na população. O levantamento realizado pelo setor de epidemiologia de Patos de Minas mostra que a situação da Covid no município é de estabilidade, com um número reduzido de notificações da doença. Patos de Minas já passou por situações difíceis com relação à Covid-19. Porém, após quase 3 anos em que a doença se espalhou pelo mundo, o município está com 3 casos ativos. Felizmente, nós estamos numa situação muito tranquila em relação à Covid. Nós estamos tendo poucos casos, uma média aí de 6 a no máximo 10, 12 casos, né, por dia, tá? Óbitos, nós tivemos um óbito na semana passada, mas assim, o espaçamento desse óbito para o último óbito que nós tivemos foi de quase 2 meses. Né? Então a situação está bem controlada, né? A população que ainda não se vacinou, que não está com seu cartão de vacinação em dia, pode procurar sua unidade básica de saúde de referência para que se vacine, para que se fique com a sua vacinação completa. Né? Nós estamos iniciando aí a vacinação com a vacina bivalente, escalonada para as faixas etárias prioritárias que o Ministério da Saúde elegeu, né? Para que a gente possa proteger mais ainda a população contra a Covid-19. No período em que as temperaturas caem, possivelmente pode ocorrer um aumento dos casos. A gente sabe que o vírus ele tem um tropismo, uma predileção, né, para temperaturas mais amenas, mais frias, né, o que vem a favorecer então a sua disseminação, o que pode favorecer até mesmo, né, diante da disseminação, alguma ocorrência de novas mutações. Alguns fatores para o tratamento da Covid são determinantes, como locais da saúde preparados para receber os pacientes. A prefeitura tem tomado ações para que se mantenha, assim, né, como diz o senhor, na situação tranquila? Sim, né, todo o trabalho que nós fazemos na Secretaria de Saúde em relação à Covid é no intuito de estar realmente minimizando ao máximo possível a ocorrência da doença, né? Fornecimento regular de vacinas, né? Fornecimento de leitos, né, adequados para o tratamento, leitos de UTI, leitos clínicos, né? Medicações. Então a gente tem todo esse esquema, né, de enfrentamento da doença para que a gente possa trazer qualidade de atendimento para a população, para que a gente possa minimizar ao máximo possível os efeitos deletérios da doença, né, no indivíduo, e também minimizar ao máximo possível a ocorrência de óbitos na população. E com relação ao restante do ano, existe uma expectativa de aumento ou que permaneça nessa tranquilidade com relação à doença? Bom, depois do intervalo, Câmara da Posse, o vereador Ivan Rosa, após perda de mandato de João Marra. E mesmo com conquistas das mulheres, ainda é distante o caminho para a igualdade. O ex-secretário de Cultura, Ivan Rosa, foi empossado na Câmara Municipal de Patos de Minas nesta quarta-feira após a perda de mandato de João Marra. O contrabaixista e professor de música Ivan Rosa é o mais novo vereador de Patos de Minas. Em prol da classe artística, desde 2012, Rosa tentava ocupar um assento na Câmara Municipal.
após a perda do cargo de Omarra, que saiu do Partido Democratas para se candidatar a deputado federal em 2022 pelo PROS, fora do período vigente, uma decisão do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais fez com que Ivan Rosa assumisse como suplente. No primeiro momento, o João Marra era vereador do nosso partido, né, do Patriota, e eu, inclusive, sou presidente, né, e conversei com ele, né, falava do risco que seria, né, dele mudar de partido, né, mas isso aí foi uma decisão dele, né, então, infelizmente para ele, né, no caso, não deu certo, ele acabou perdendo o mandato. É bom ressaltar duas coisas, que ele não foi cassado, né, ele mesmo disse isso nas mídias, ele realmente só perdeu o mandato, ele continua elegível ainda, claro. João Marra foi o vereador mais votado das eleições municipais de 2020, com 5.992 votos. Já Ivan obteve pouco mais que 10% da expressiva soma de Marra, com 677 votos. Da minha parte, não teve processo algum em relação ao João Marra, inclusive eu fui procurado por vários advogados aqui de Patos e fora, o meu advogado inclusive, o meu advogado assim, o advogado do partido, falando que eu deveria entrar também pessoa física, mas eu não entrei, porque eu, primeiro em respeito a ele, né, e que eu queria deixar as coisas acontecerem normalmente. Porque na verdade, essa cadeira ela não é minha, muito menos do João Marra, essa cadeira é do Patriota, do partido. O partido conquistou as 3 cadeiras e ele é dono delas, né? Então assim, o partido que entrou com o processo, né, e o partido que requereu, agora a Câmara novamente passa a ter, o Patriota passa a ter novamente 3 cadeiras na Câmara Municipal. Antes de assumir a cadeira na Câmara Municipal, Ivan Rosa comandava a Sectel, Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer de Patos de Minas. Como parlamentar, ele pretende continuar na luta pela cultura. Quero dar continuidade, né, ao trabalho que eu vinha fazendo lá na Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, representando esses segmentos lá. É como eu disse, na própria cultura, né, a cultura tem muitos segmentos e tinha alguns segmentos que eu não era tão próximo. Como secretário acabei ficando e vi mais ainda, né, a dificuldade dos artistas, portanto eu quero representá-los aqui. Para além disso, né, representar aí a educação, que sou professor, representar o servidor público e os desportistas de Patos de Minas, que também é um segmento muito importante, principalmente depois aí da pandemia, né, pós-pandemia, é um segmento muito importante e que necessita de um olhar muito carinhoso, né, de muito apoio. Então eu quero apoiar aí os desportistas de Patos. Sem revelar detalhes de projetos futuros, Rosa adiantou apenas que pretende retomar um projeto antigo sob o controle de decibéis de apresentações musicais em bares e restaurantes. Nós tivemos um problema há um tempo atrás com a questão de decibéis, os músicos em relação aos bares. Eu quero retomar aquele projeto que ele chegou num momento alto aqui na Câmara, mas não passou. E eu quero retomá-lo para fazer as adequações necessárias, de modo a ninguém sair perdendo, né? E a gente ter a segurança, a gente que eu digo os músicos, poder trabalhar em paz, tranquilo. Cotado para assumir definitivamente a pasta da cultura, Rogério Mexicano, que ocupava a diretoria de Turismo, Lazer e Eventos, está como secretário interino no lugar de Ivan Rosa. Cobrança, o pessoal frisa muito aí sobre a cultura, né? Mas vale ressaltar que a secretaria é Cultura, Turismo, Esporte e Lazer. Então, por exemplo, a Praça Céu faz parte da secretaria, o Conservatório, o Teatro Municipal, o Museu. Então, assim, são vários órgãos, na verdade, que às vezes a população não tem nem conhecimento. Então, a demanda é muito grande, né? Então, às vezes as pessoas, eu vejo muito comentários que a cobrança é só sobre a cultura, mas nós temos muita cobrança no esporte, mas criamos o Bolsa Atleta, vale ressaltar, uma grande importância. A maioria dos atletas, e hoje a gente tem atletas de nível nacional representando, né? Não só Patos, aí colocando a bandeira de Patos aí no pódio, aí em vários pódios que a gente já teve. Então, o próximo secretário que chegar tem muita coisa, tem muito trabalho, mas vai pegar bem mais organizado quando nós chegamos. Enquanto esteve na Sectel, Ivan Rosa estreitou laços com o prefeito. E agora que está no Legislativo, afirma que pretende manter as boas relações com o Executivo. Fico muito feliz e lisonjeado por ter esse privilégio de ser vereador, né, e ter esses laços estreitados, tanto com o prefeito quanto os secretários. Com certeza, né, vou ser posição aqui na Câmara, vou ser pós-governo, mas também vou ter minha liberdade, né, de votar a favor ou contra a cada projeto, de acordo com o que eu achar, né, que está certo ou não. Vou votar de acordo com o bem para a população. O Dia Nacional da Mulher precisa avaliar que, apesar dos avanços, ainda há muito que ser conquistado. Apesar de serem a maioria da população brasileira, 51,8%, segundo o IBGE, elas ainda enfrentam cenários desiguais no dia a dia. O ditado "em briga de marido e mulher não se mete a colher" vem perdendo cada vez mais força devido aos avanços da sociedade no combate ao machismo
e em direção à sororidade, conceito que consiste basicamente na união e respeito mútuo feminino. No Dia Internacional das Mulheres, a advogada Kátia Andrade reforça a importância do tema. Hoje nós entendemos, por exemplo, que as pessoas, que a vizinhança, que os amigos é uma rede de proteção, são uma rede de proteção no que diz respeito à mulher em situação de violência. E a gente tem que ponderar que, por exemplo, algumas poucas décadas atrás, nós não tínhamos essa consciência. Nós entendíamos que violência contra a mulher era uma questão individual, era uma questão particular e que nós não teríamos a obrigação de proteger aquela mulher. E hoje, graças a Deus, nós temos um outro pensamento e esperamos, obviamente, chegarmos num dia em que a gente possa analisar a questão como casos realmente isolados e não como uma questão que a gente sabe que a gente vivencia isso praticamente todos os dias. Um assunto em alta pelas ruas da cidade é a laqueadura, que agora não precisa do consentimento do esposo para ser realizado pela mulher. Para muitas mulheres, um grande passo para a igualdade de gênero. Precisa melhorar muito, né? Que a desigualdade está muito, porque mulheres criam muito filhos e não dá conta de cuidar, né? Às vezes abandona. Então, laqueadura é bem-vinda, eu acho. E quanto à aprovação do marido, ela tem que ver que ela também é que sofre, né? Não é só o marido, como diz, ele ajuda a construir a família, né? Eu posso falar da Lei 14.443 de 2022, né, que estabelece a autonomia da mulher sobre o próprio corpo no que diz respeito à laqueadura. Hoje a gente sabe que a mulher ela não precisa mais da anuência do marido para que faça esse tipo de procedimento cirúrgico. Eu estou falando de um recente, mas é óbvio que nos últimos anos a própria consciência da sociedade no que diz respeito à igualdade de gênero, no que diz respeito ao conceito de assédio sexual, ao conceito de violência contra a mulher, vem mudando. Por mais que representem a maioria no eleitorado, as mulheres ainda ocupam menos cadeiras na política. Em Patos de Minas, a professora Beth é a única mulher entre os 17 vereadores. No executivo, temos Sandra Gomes como vice-prefeita e, representando a região, Ludmila Falcão, que acabou de se eleger como deputada estadual em 2022. Entretanto, nas assembleias legislativas do país, são apenas 190 mulheres para 869 homens. A situação se repete no Senado, no Congresso Nacional, etc. Para Kátia, essa disparidade é provocada pela violência política sofrida pelas mulheres. O voto, né, que é um direito da mulher enquanto cidadã, ele foi conquistado no início do século passado. A nossa Constituição de 88 estabelece que nós temos o direito ao voto, o direito, inclusive, nós temos uma lei própria que estabelece um percentual para que as mulheres sejam candidatas, mas nós não temos, por exemplo, investimento na carreira, na política dessas mulheres, nas candidaturas dessas mulheres. E o que acontece? Quando essas mulheres se candidatam, normalmente elas sofrem um outro tipo de violência, um tipo de violência particular, diferente dos homens. Elas são xingadas, elas são hostilizadas, elas são diminuídas simplesmente por serem mulheres. Então é um tipo de violência também que a gente tem que combater, mas a gente também tem que fortalecer mulheres para que elas se sintam estimuladas a participar também da vida pública, a participar da vida política da nossa sociedade. Para esta estudante de 17 anos, outros aspectos precisam melhorar em relação à igualdade de gênero. Um dos pontos mais cruciais dentro da sociedade é que a mulher muitas vezes ela não é ouvida. Principalmente quando ela está cercada num ambiente masculino, geralmente a voz dela é muito desvalorizada. É uma situação que eu já vivi particularmente. E outra situação é também a segurança. Eu acho que muitas mulheres são assediadas frequentemente em qualquer âmbito que ela esteja e é muito desagradável e isso ainda é um ponto que precisa ser melhorado todos os dias. Ainda que nós tenhamos a Lei Maria da Penha, ainda que nós falemos todos os dias de violência doméstica e tudo, mulheres sofrem vários tipos de violência todos os dias. Eu falei de violência política, a gente tem violência obstétrica. No dia a dia, mulheres são subjugadas no âmbito profissional, simplesmente por serem mulheres. Então, não tem, infelizmente, uma demanda mais urgente do que combater todos esses tipos de violência contra as mulheres. Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de Patos de Minas, Kátia ressalta que 90% da pauta das discussões femininas são sobre as violências sofridas diariamente por parte dos homens, que as abusam,
subjugam e as oprimem. A gente não pode entender que a cada conquista das mulheres sempre vai ter lá na frente alguém para dizer não, vocês vão parar por aí. Por quê? Porque a gente tem que entender que gênero é categoria primeira de poder. Né? Enquanto mulheres estão buscando a igualdade, homens que não entendem que isso é um nosso direito, eles vão sempre pensar, olha, a cada avanço das mulheres eu vou perder domínio sobre elas. Tá? É isso que as pessoas precisam entender. Então não existe uma demanda mais urgente em se tratando de mulheres do que a igualdade de tratamento e respeito, e sem sombra de dúvida é o enfrentamento à violência de gênero. Parabéns a todas as mulheres, que os direitos sejam garantidos e cada vez mais adquiridos por todas. NTV News terminando, volta amanhã às 19 horas. Obrigado pela companhia e até lá.